Ai, agora sim, boa noite, mulherada. Hoje vamos ter conteúdo, uma aula de muito conhecimento. A gente vai entender algumas das bases da psicanálise e de outras teorias de autoconhecimento. É puro autoconhecimento, tá? Autoconhecimento puro, assim. Se a gente pensa assim, vim aqui nessa terra, encarnei pra quê? Essa é a aula de hoje, tá? Essa é uma das leis do autoconhecimento, tá? E eu já inicio fazendo essa pergunta para vocês. Por que vocês estão aqui, vivendo nessa vida, encarnados, sendo mãe, sendo filha, sendo irmã? Por que que a gente está aqui? O que que vocês acham? Qual é? Ou já pensaram sobre isso? Ou nem pensaram? Só estão onde só está vivendo? Por que estamos aqui? Vamos escrever aqui no chat, quero ver vocês falarem. Por quê? Hum? Não sei se eu consigo ver o chat aqui, peraí. Aqui. Algum palpite, alguma sugestão? Não, peraí para pensar sobre isso. A Irine colocou. Acredito que estamos aqui para evoluir. Boa noite, Mari. Estamos iniciando agora a aula, tá? Hoje uma aula Oi, boa noite. no autoconhecimento, que é muito importante para para todas as nossas relações, tá? Sempre que tiver eu e mais alguém, vocês vão lembrar dessa aula de hoje, tá? Sempre que tiver você com um marido, com um namorado, com mãe, com pai, com filho, com um colega de trabalho, com uma amiga, vocês vão lembrar dessa aula de hoje, tá? Boa noite, Olivia. Chegando. A ver colocou também, evoluir. Então, a gente inicia perguntando por que que a gente está aqui nessa vida, aqui na Terra, né? A gente está aqui para quê? O que que a gente está fazendo aqui? Ou talvez nem se perguntaram isso, só estão vivendo. Por que que a gente está aqui? A Karine colocou, porque temos uma missão, a chance de evolução e de se autoconhecer. Então, a aula de hoje vai assim, ó, reto nisso, um autoconhecimento, nessa missão grandiosa que todos nós temos aqui de se desenvolver enquanto seres humanos. E que tudo ao nosso redor pode nos ajudar para isso. Nos fala muito em propósito, em missão, hoje em dia. Ai, mas qual é o meu propósito? Qual é a minha missão? Meu Deus, eu tenho 40 anos, não sei meu propósito de vida. Eu tenho 50 anos, não sei meu propósito de vida. Tô com 80 anos, não sei meu propósito de vida. Então você fala muito hoje em dia, né? Qual é o meu propósito, minha missão? E nós temos uma missão primária aqui. Ela pode ser chamada missão primária ou missão de alma. E daí nós temos a missão secundária, que pode ser chamada também de missão terra. Qual que é a nossa missão primária aqui? O que a gente tem que colocar maior atenção e energia é nos curar, aumentar os nossos níveis de frequência vibracional, porque assim a gente transforma todo o nosso ser, a nossa consciência mais elevada. E a gente já está há encarnações e encarnações fazendo esse processo aqui. Então, a cura que tanto você fala, né? A cura, eu preciso me curar disso, me curar daquilo. Até eu gosto de usar. A gente fala, não, quando eu me curar disso, quando eu curar minha criança inferior, quando eu curar essa dificuldade, quando eu curar essa ferida. Só que a cura, ela é um processo que ela está acontecendo, não é com início, meio e fim. Porque nós temos inúmeras camadas para a gente ir trabalhando. Eu gosto da palavra em inglês para cura, que ela se chama healing. Healing. Que ing, né, o final ali é gerúndio. Sabe? Lembra das aulas de português? O gerúndio, ele está acontecendo. Então, a cura, ela está acontecendo. Não é algo que se termina. Então, o nosso processo aqui, a nossa missão primordial aqui, primária, é nos trabalhar internamente. Nos desenvolver enquanto seres humanos. Só como é que a gente faz esse trabalho de aumentar a nossa vibração, aumentar a nossa frequência? É tratando as coisas que nos deixam presos às vibrações mais baixas. Ao medo, dúvida, raiva, rancor, tristeza, apatia. O que que nos traz para
emoções mais densas são as nossas dores, as nossas cicatrizes, as nossas feridas. Então, o nosso trabalho primordial aqui é trabalhar isso para que a gente possa cada vez mais ir aumentando nossa frequência, aumentando, 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 até nos tornarmos seres numa dimensão super elevada, né? Que já não temos mais tantas dores. Então, essa é a nossa missão primária, nos trabalhar internamente, nosso aprimoramento pessoal e espiritual, enquanto almas, enquanto consciências, que é algo muito mais grandioso. Bem, não pense só nessa vida aqui isolada, pense em vocês como uma consciência que já viveu por muitas vidas e que está aqui, vida após vida, se desenvolvendo. Missão primária é essa, a missão da alma, se desenvolver, avançar, evoluir. Essa é a missão primária. Evolução. Sendo feliz, tá? A gente tem que lembrar que sendo feliz não é para ser dificuldade. E qual é a nossa missão secundária, então? Ou a missão terra? Daí, essa sim é colocar os nossos dons à disposição do mundo. Pode o nosso servir, o nosso trabalho, pode ser o nosso trabalho ou não. Aí dizer, então uma pessoa com trabalho não está cumprindo sua missão de terra. Não, ela pode estar cumprindo a missão dela, sendo mãe, sendo dona de casa, enfim, isso pode ser inúmeras formas de exercer a missão secundária. Só que a missão secundária, ela também nos ajuda na missão de alma. Então, o nosso trabalho, as nossas relações, elas nos auxiliam nessa missão primária, que é a missão de alma. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, nessas formas que a nossa alma tem para evoluir aqui. Deixa eu ver. Passou a tela? Só me digam se passou aqui para estar dando certo. Sim, então tá. Então, uma das principais formas de se desenvolver aqui, nesse planeta que vivemos, é através da lei do espelho, que é uma teoria fantástica, que já foi estudada por inúmeros, tanto a gente vai olhar, né, mais recentemente, Lacan traz pelo olhar da psicanálise, mas ela é uma teoria já muito estudada. Quando a gente vai olhar, estudar budismo, taoísmo, os filósofos da Grécia trazem muitas informações. Então percebam que são informações de diversas correntes, de diversas filosofias, diversos estudiosos, mas que vão corroborando para o mesmo estudo. Isso eu acho fenomenal, porque eu gosto muito de estudar desde lá dos filósofos da Grécia, unindo com a psicanálise, unindo com o budismo, com a espiritualidade, e o quanto é interessante que diversos estudiosos, diversas fontes, em tantos assuntos corroboram no mesmo sentido. Então, aqui eu trouxe de uma forma simplificada todas essas vertentes para que vocês possam entender e aplicar no dia a dia, tá? Porque não adianta que só ficar ali, vagando na mente. Não, a gente tem que entender e já no dia a dia, opa, agora eu tô entendendo aquilo lá que a Bárbara falou da lei do espelho, eu tô sentindo, agora vocês vão entender, conforme a gente vai passando, vocês vão entender, tá? Eu trouxe bastante exemplos também para ficar mais didático ainda e a gente ir aplicando. E, gurias, quando a gente começa a aplicar essa lei do espelho, e ela não é tão simples no início, por quê? Porque o nosso ego não quer, tá? Porque o nosso ego vai querer sempre nos proteger, achar que a gente tá certo, que não, o problema não é nosso, o problema é do outro, é do marido, é da professora, é da mãe, é do colega, a gente sempre vai achar que o problema é do outro. Então, o nosso ego no início, ele vai meio que dar uma gritada ali, tá? No início, no meio, também continua gritando, mas você tem que fazer o movimento de parar e dizer, opa, o que que tem pra mim aqui? O que que eu posso evoluir e aprender aqui, tá? A gente vai deixando o ego, né, dar uma baixadinha na bola dele, tá? Oi, Carol, boa noite. Então, hoje a gente vai falar sobre a lei do espelho, que é uma das principais ferramentas de autoconhecimento aqui nessa vida, tá? Então, deixa eu passar aqui, tá? Então, é um conceito, tá? A lei do espelho, que a gente percebe a nós mesmos através das relações com os outros. Então, como eu falei, as nossas. Porque a gente nasceu num planeta com diversas pessoas, nessa sociedade que tem. Que tu tem marido ou não, mas tem amigos, tem pai, tem mãe, tem filhos, tem isso, tem aquilo. Por que que a gente nasceu assim com tanta gente? Porque também isso nos auxilia. Ai, vocês tudo com as câmeras fechadas, né? Que coisa. Abram as câmeras para ver os rostinhos de vocês. Boa noite, Lu. Então, Hoje eu não me arrumei.
Hã? Hoje eu não me arrumei. Ai, não tem problema. Eu gosto de ver as coisas de vocês. Vocês estão dormindo aqui, daqui a pouco estão aqui dormindo e eu falando. Eu também tava na correria e só cheguei, tomei um banho, coloquei o pijama e liguei o vídeo, daí eu deixei fechado aqui. Não tem problema que estão de pijama, que estão descabelada, tá? Tu não tirar foto hoje, então. Tá, não, eu aviso, se for tirar foto, eu aviso, tá? Aê, tem uma acordada. Aê. Verônica, Olivia, mostrando os rostinhos, aê. Então, por que que estamos aqui, né, encarnados com relações? Porque através das relações a gente pode se perceber muitas coisas. Uma poderosa ferramenta da gente se compreender. Nossas potencialidades, as nossas dificuldades, aquilo que a gente tem que vencer, aquilo que a gente tem que trabalhar através dos relacionamentos. Então, isso que a gente vai ver hoje na lei do espelho, tá? Então, o que que a lei do espelho traz, né? Que as características que, agora vem, né, a bomba, que nos irritam nos outros ou que admiramos nos outros, elas podem ser reflexo de nossos aspectos internos. Você vai dizer, não, mas eu admiro tal pessoa, mas eu não tenho isso. Não, eu odeio que meu marido faça aquilo, mas eu não sou assim. Na verdade, talvez só o que está faltando é a gente reconhecer e integrar partes da nossa própria personalidade. Mas aquelas questões que me incomodam no outro, que me irritam, que eu fico, ou aquilo que eu admiro no outro, que eu também queria ser assim, é porque existe dentro de mim. Tem um lado bom e um lado não tão bom disso, né? Mas qual é o nosso ponto de partida? A gente vai pegar isso, opa, para mim, me potencializar, me desenvolver. A partir disso, vocês vão ver o quanto, se vocês começarem a aplicar isso, o quanto vocês vão se desenvolver enquanto pessoas, enquanto seres humanos, enquanto profissional, porque isso vai impactar todas as áreas da vida, tá? Então, são quatro leis do espelho, tá? A gente vai entender bem elas hoje. Vou dar exemplos para vocês gravarem bem como elas impactam na vida, tá? Número um, tudo que me incomoda no outro é algo que existe em mim. E essa aqui é difícil de a gente entender, né? Mas, enfim, essa lei, qual é o convite, né? Para a gente refletir sobre as críticas que a gente faz nos outros. Por quê? Porque elas estão geralmente revelando as nossas inseguranças. Quando a gente critica o outro, a gente julga o outro, tá revelando inseguranças nossas e ou aspectos que a gente reprimiu, que a gente tem, que a gente guardou tanto, a gente reprimiu, colocou lá embaixo, sabe? A gente reprimiu tanto só que eu vejo no outro, eu enxergo no outro, mas é algo meu. Então, o que te irrita em alguém pode ser uma característica que você possui e não aceita, algo que tu não tá aceitando que tu tem, ou algo que tu precisa trabalhar, precisa desenvolver. Tá? E agora eu coloquei alguns exemplos para vocês irem. Eu vou falando e vocês vão percebendo no dia a dia, com as pessoas ali, da família, do trabalho, o que que acontece com vocês. E é assim, ó, e são com pequenas coisas, tá? Que vocês estão percebendo o quanto isso é algo de vocês. Tá? Por exemplo, se você se irrita com pessoas que são muito controladoras, sabe? Ah, porque uma pessoa muito controladora me irrita, que ela quer tudo sob controle, tem que ser tudo do jeito dela, e eu me irrito com isso. Daí a gente vai entender, tá, mas qual é? Então tá, agora eu entendi que se eu tô irritado com aquele comportamento, é porque tem algo meu aqui, tá? Mas que algo meu tem? Não tô conseguindo ver. Daí a gente vai imaginar que a gente tem uma régua, tá? Uma régua aqui, tá? E nós temos duas extremidades nessa régua, tá? Dois opostos, duas coisas opostas, e aqui vamos supor que aqui é um meio termo, tá? Dois opostos. Então, com esse exemplo, se eu me irrito com pessoas controladoras, que tem que ser tudo do jeito dela, que elas não aceitam opiniões, que não aceitam que seja feito de forma diferente, eu me irrito com essas pessoas. Daí a gente vai olhar para nós. Ou talvez eu também sou assim, talvez eu também sou assim, controladora. Talvez eu também não consigo liberar que a pessoa faça diferente, que eu tenho essa mania de querer controlar também. Ou eu posso ir para outra extremidade também. Ou eu tenho muito medo de perder o controle. E o que que esse medo está me mostrando? Quando a pessoa é controladora, mostra o meu medo de perder o controle. Então, a pessoa sendo controladora e eu me irritando com isso, tá mostrando em mim. Ou eu também queria ser controladora, quem sabe, um pouco. Eu também queria controlar, e não consigo. Não consigo exercer isso. Não.
gostaria de desenvolver. Ou tem muito medo de perder o controle. E essa pessoa só está sendo um espelho para me mostrar o meu medo interno. Aqui, esse exemplo aqui eu adoro, né? Pensem aí, geralmente, é uma boa pensar geralmente no namorado, marido. Chega do trabalho, o homem se joga no sofá, né? Fica lá, né? Descansando, ou vendo TV, ou mexendo no celular. E daí a mulher fica irritada. Ai, tem um monte de coisa pra arrumar, tem que fazer isso, aquilo, aquele outro. E ele tá lá jogado no sofá, né? Ou outros exemplos, pensem em pessoas que vocês acham que são preguiçosas. Se você se incomoda com isso, eu tô dando alguns exemplos, tá? Não quer dizer que você não se incomodar com isso, mas alguns exemplos, tá? Então, se talvez você se incomoda com alguém que é preguiçoso, talvez o quê? Você tenha dificuldade de descansar, de se permitir parar. Talvez você também queria estar ali se jogando no sofá, sem fazer nada. Só que daí o outro faz e te incomoda, te desconforta. Por quê? Porque tu também queria estar ali descansando, só que tu não se permite. Ah, porque eu tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquele outro, e arrumar tal coisa, e daí tu não se permite. E o outro está sendo o quê? Um espelho. O outro está sendo espelho para refletir aquilo que está incomodando dentro de ti. Mais um exemplo, tá? Se alguém é muito expressivo, fala demais ou fala alto e tu te incomoda com aquilo. Daí também de olhar para você. Talvez tu também gostaria de se expressar mais, de falar mais, de ser ouvida. Talvez tu não se sente ouvida. Talvez tu tenha bloqueado a tua expressão. Talvez aconteceu alguma coisa lá atrás que se bloqueou internamente a tua expressão. E aquela pessoa falando, se expressando, falando alto, tá sendo um espelho, mostrando que talvez tu também queria ter essa voz, essa fala, também queria ser ouvida. Tá fazendo sentido pra vocês? Eu quero que. Vamos combinar do bateu. Quando eu for falando aqui e vocês sentirem coisas que se conectam com vocês, que foram um insight pra vocês, escrevam aqui, bateu, tá? Pra eu saber se tá fazendo sentido pra vocês, tá? Bateu. Então tá. Então, essa é a lei número um, tá? Aquilo, então, agora, a partir de hoje, vocês vão começar a se observar no dia a dia de vocês, tá? Aquilo que incomoda nos outros, e são várias coisinhas que incomodam no outro, né? Principalmente as pessoas mais próximas, porque são com quem a gente mais convive. Por isso a gente diz que os relacionamentos, né, amorosos, ali o casamento, o namoro, é o relacionamento muitas vezes o mais difícil. Por quê? Porque é a pessoa que tá toda hora ali refletindo você. Então ela tá ali, ó, o tempo inteiro. Com mãe também, né? Relacionamento com mãe e filha, também é muito próximo esses espelhos. Colegas de trabalho também, isso às vezes é um pouco mais distante, não te incomoda tanto, mas quanto mais próximo os relacionamentos, mais essa lei do espelho vai agir, tá? Então, a partir de hoje, agora, vocês já estão vendo, sabe aquela coisa, depois que a gente vê, não tem como desver, não tem como desver mais. Sinto muito, mas agora você tem que pensar, poxa vida, o que que tem pra mim aqui, né? Se tá me incomodando tanto, o que que em mim eu preciso mudar? Mas depois eu vou falar o lado bom lá no final, tá? Fiquem tranquilas que tudo tem um lado bom também, tá? Então, entenderam a lei número um? Tudo aquilo que me incomoda, que me irrita no outro, é algo que existe em mim, tá? A gente vai ter que analisar qual a polaridade que eu estou. E daí, esse exercício de analisar é o nosso papel do autoconhecimento, né? Se perceber, olhar pra nós, bah, eu também queria chegar em casa e me jogar no sofá, não fazer nada. É isso, por isso que eu me irrito. Agora eu entendi. É por isso que eu me irrito. E se talvez eu me permitir descansar um pouco? Como seria? Eu me permitir ficar ali meia hora. Ai, eu também queria falar ser vista. Como seria começar a me expressar mais? Começar a falar mais sobre o que eu quero. Como seria? Então, a gente usa isso como autoconhecimento para nos desenvolver. Entenderam? Então, agora a lei número dois, tá? Essa aqui, ó, é tudo que o outro me critica. O que o outro me aponta, o que o outro me julga, tá? Se me incomoda,
Se ele falou, fez alguma crítica, falou alguma coisa pra mim. Se aquilo me incomodou, é porque existe em mim, porque é algo que está reprimido em mim. Então, a gente vai ter que trabalhar isso, tá? Então, se ele me criticou, falou alguma coisa e aquilo me incomodou, é porque existe em mim, tá? Então, se há algo, né, que o outro é bem coisa de relação, entendeu? Algo que o outro apontou, falou de ti, tá falando pra ti, ah, tu fez assim, tinha que ser feito assado, não, não. Se te incomoda, é um sinal de um aspecto teu que precisa ser trabalhado, precisa ser reconhecido, tá? Por exemplo, se com frequência tu se sente rejeitado. Sabe que tem pessoas assim que qualquer coisa ela se sente que ela é rejeitada, ou ela se sente que ela é perseguida ali, em vários grupos, em vários ambientes, ela sempre sente que ela é a rejeitada. Na verdade, ela está carregando uma ferida da rejeição desde a infância. Então, qualquer coisa que a pessoa fale incomoda ela dessa forma, ela se sente rejeitada. Talvez a pessoa vai falar a mesma coisa. Por exemplo, alguém falou alguma coisa para Caroline e ela se sentiu rejeitada. Talvez a pessoa ia falar a mesma coisa para Karine e aí a Karine ia ficar ok. Por quê? Porque a Karine não tem essa ferida da rejeição. Então aquilo não tocou, não impactou, não grudou nela. Agora na Caroline, que tem, vai grudar. Pensem nisso como um velcro. Sabe o velcro? Para grudar um velcro tem que ter as duas partes, né? Tem que ter as duas partes, senão não gruda. Então, imaginem que se a pessoa me criticou e grudou comigo, o que que é grudar? Grudar é eu incomodar. Me sentir incomodada, me sentir desconfortável, então grudou. O verbo grudou. Então, quer dizer que tem algo meu aqui para ser trabalhado, tá? Sempre que dá o verbo gruda, é porque tem algo seu a ser trabalhado, tá? Outro exemplo, se você sente raiva quando é ignorado. Por quê? Muitas vezes, talvez a tua necessidade de validação esteja ferida. Então, tu já lá atrás, tu já foi muito ignorado. E tu precisa que alguém esteja sempre te validando. Porque tu não acha que tu tem, que a tua voz importa. Tu acha que tu precisa sempre de alguém te validando. A Carol colocou. A gente que lida com pessoas e equipe tem tudo isso. Cabeça mil aqui pensando nos exemplos. Sim. Carol, você trabalha com bastante pessoas, né? Isso é muito importante. Até, isso eu digo assim, isso tinha que ser assunto, sabe, nas organizações, tinha que falar sobre isso. Eu já fiz palestra em instituições sobre isso, porque quantos problemas tem, né, dentro do ambiente de trabalho na gestão de pessoas, nos relacionamentos entre pessoas. Ah, fulano falou aquilo, falou aquilo, falou aquilo. Opa! Quando as pessoas, a gente, vamos chegar nesse momento, né, que todo mundo vai ter níveis de autoconhecimento maior para que as relações possam ser mais tranquilas, né? Porque a pessoa vai dizer, bom, se eu tô incomodada com aquilo, o que tem meu aqui, né? Não, Bárbara, pior, não é. O pior é que agora eu tô pensando que toda errada sou eu, né? Porque eu tô pensando assim, ah, sim, a fulana que me irrita, então é por minha culpa, eu tenho isso. Por isso que eu falei, agora, é o momento do nosso ego, assim, Piorou. não, poxa vida, eu ia dizer, não, mas é a fulana, é o ciclano, é aquele. E daí, tipo, faz aquele olhinho dentro pra baixo, sabe, assim, tipo, então é comigo, eu que tenho que me melhorar, eu que tenho que me trabalhar. Não agora essa semana vai ser só pensando. É, isso é muito importante, gurias, assim, porque como eu falei, o nosso ego, ele vai querer nos proteger. Ele, não, não é, tu não é, não é, e isso aqui, não é que a gente é uma pessoa ruim. Não, todos nós temos isso. Só que a gente não quer enxergar. É muito mais fácil colocar lá no outro problema, no outro, no outro, no outro. É sempre muito mais fácil. Só que daí a gente não vai crescer, não vai se desenvolver. A gente não tá olhando pra gente. E o que é melhor das leis do espelho também? Que conforme mais eu me desenvolvo, os espelhos começam a ficar mais suaves. O que que é isso? Se eu tenho muitas questões minhas internas para trabalhar, os espelhos vão ser assim, ó, vão estar no embate, sabe? Vão aparecer pessoas e pessoas e pessoas que me irritam, que me desconfortam, porque eu tenho que me trabalhar, tenho que me trabalhar. Quanto mais eu vou me trabalhando, os espelhos vão ficando mais suaves. Então, não é que não vai ter mais coisa para aparecer. Tem, mas são mais suaves. Às vezes vem um desconforto em relação a uma pessoa e eu já, opa, tomo consciência, já vejo que parte minha tem ali, já vou me trabalhando e os espelhos vão ficando mais suaves e as relações vão ficando mais harmoniosas.
porque eu estou consciente da minha parte em cada pequeno pedaço, tá? Mais algum exemplo aqui, tá? Quando você é criticado, tá? Se você fica muito irritado, muito machucado, quando recebe alguma crítica, talvez tu tenha uma crença de que tu precisa ser perfeito para ser amado. Isso é muito comum, né? A gente crescer com essa crença de que para eu ser amada, para eu ser bem vista, para eu ser reconhecida, eu tenho que ser perfeita, eu tenho que ser perfeita. Logo, se eu recebo uma crítica, meu Deus, não sou perfeita. Imagina, se eu acho que eu tenho que ser perfeita, tenho que fazer tudo certinho no trabalho, no caso, eu tenho que fazer tudo certinho para ser amada, para ser reconhecida, para ser vista. Vem alguém e aponta uma crítica para mim. Uma crítica, ok? Então eu não sou perfeita, então eu fico muito brava com aquilo. Eu fico irritada com aquela crítica, porque tá me mostrando que eu não sou perfeita. Percebam as partes nossas que tem aí? Entenderam número dois? Tudo que o outro fala sobre mim, que ele julga, que ele me critica, se me incomoda, é porque tá reprimido em mim também. Ok? Essa? Se ficarem dúvidas, vocês vão escrevendo aqui, tá? Pra gente ir conversando. Se tiverem exemplos que forem vindo também, pode ir colocando aqui, tá bom? Então, a gente vai para número 3. Essa é a boa. Essa é a boa, depois tem a melhor ainda, tá? Então, essa é a boa. Tudo que o outro me aponta, julga em mim, me critica, se não me afeta, como assim não me afeta? Se eu não fico incomodada, se eu não fico chateada, daí é sobre o outro, não é sobre mim. Porque daí é o outro estando na primeira lei. Entendeu? Aquilo que ele tá criticando em mim, tá apontando em mim, é sobre ele. Se não me afeta, é sobre ele. Agora eu vou pegar aqui, ó. Mariana, tu é uma assassina. Mariana, tu é uma assassina. A Mariana vai ficar incomodada? Não, Ela sabe que ela não é, entendeu? Então não vai grudar, não vai grudar. O ímã não vai mudar, não vai grudar, porque ela sabe que não é. Então, Ah, mas assim, ó, eu ficaria muito ofendida, porque é tão absurdo que, tipo, entendeu? Ia pegar em mim, porque eu ia achar injusto. E aí a tá. injustiça Daí, ia ó, me ia afetar pegar, muito, sabe? sim, daí ia pegar em ti, por exemplo, assim, ó, a questão de injustiça daí. Me senti Uhum. injustiçada. Me senti injustiçada com essa fala, entendeu? Daí talvez tu tenha algumas questões de injustiça para ser trabalhada. Que é uma Todas. das, uma das feridas lá da infância é a injustiça. Meu Deus, como é Uhum. que faziam isso comigo? Não é justo, não é justo. Então, percebam que o que acontece quando, gente, é assim, ó, a nossa vida adulta é só reflexo da infância, tá? Estamos aqui para curar toda aquela infância, mas assim, ó, estamos curando, estamos no caminho, estamos curando. Então, se as coisas que me pegam agora, que me incomodam agora, opa, tem algo para ser trabalhado ainda. Entendeu? É isso que é importante a gente se perceber. Porque se a todo instante vai estar acontecendo isso, não é com um assassino, talvez com outras coisas mais simples até, que vai incomodar, entendeu? Então, me sinto injustiçada, tenho uma ferida da injustiça ali, que tá agindo ainda. Então, o que o outro fala, critica sobre mim, daí é sobre ele. É ele que tá resolvendo os BO dele, daí não tem a ver comigo, né? Aqui tem outros exemplos, né? Ok, se alguém diz que você é egoísta, tá? Você é egoísta. Mas se isso não te gera um incômodo interno, tu sabe que uma pessoa é generosa, que não é egoísta, não te gera um incômodo. Claro, assim, né, gurias, não é um pequeno incômodo. Vocês devem perceber isso com vocês, tá? Tem coisas que dá um incômodozinho, um pequeno desconforto. Tem coisas que, pá, incomodam mesmo, sabe? Tipo, sabe quando tu fica matutando? Um dia, pá, fulano me falou aquilo, mas que coisa! Sabe aquelas coisas que a gente fica matutando? É isso, tudo que nos desconforta pra mais, sabe? É nosso, é nosso. Porque tem coisas no nosso dia a dia que eu falei a mesma coisa pra Caroline, pra Olivia, pra Mariana, pra Karine, pra Olivia, tá? Daí, pra Mariana e pra Caroline, elas ficaram, ai, matutando aquilo, ai, ficaram incomodadas, sabe? Ficaram incomodadas. Aí tem coisa. Aí, Olivia, tá, não foi legal, né? Mas ok, passou. Daí
isso tudo bem, a gente vai ter esses momentos assim. Mas aquelas coisas que ficam, que geram incômodo, sabe? Que me deixou desconfortável. Não tô com aquilo entalado, sabe? É pra nós. Então, é isso, sabe? Percebam a diferença na sutileza também, tá? Então, se alguém diz que você é egoísta, mas que isso não te gera incômodo, tu sabe que é generoso. Então, isso é dele. Talvez ele tenha que lidar com as questões dele de generosidade, o egoísmo. Alguém te critica por algo que você não se identifica e você apenas observa. Tu não fica afetada. Tu fala, bah, nada a ver. Tu vai pensar, tipo, ah, nada a ver ele ter falado isso pra mim, mas tu não fica afetada. Tu não se afeta, não se abala com aquilo. Percebam? Vocês estão conseguindo fazer aí dentro da cabeça de vocês as coisas que afetam vocês, que vocês ficam chateadas e aquelas coisas, tipo, ah, tá, deixa, conseguem ir fazendo esse paralelo? Deixa eu ver aqui o chat. Tá, e se me irrita quando o outro se faz de vítima. Tá, Mari, tu vai ter que observar, tá? Pensa, de novo, estamos aqui, tá? Estamos aqui, da nossa régua. Então, vamos ver uma das polaridades, tá? Ou eu também me faço de vítima em alguma parte, tá? Então, vou usar o exemplo que eu sou autorizada da Malu sobre isso. Ou eu também às vezes queria me fazer de vítima, sabe? Eu também que queria, tipo, não ter que ser a salvadora sempre, não ter que resolver tudo sempre. Bah, tô cansada. Eu também queria poder, tipo, vamos dizer assim, ó, ser a vítima, ser cuidada. Então, pensa, qual das extremidades, tá? Talvez tu também queria um pouco ter que largar, não ter que ser responsável, não ter que resolver, não ter que salvar, não ter que pensar. Tu queria largar um pouco. Eu acho que esse negócio da vítima é muito isso, assim. Ou tu não reconhece, porque é difícil reconhecer quando a gente tá É. fazendo a vítima e não sabe, não entende. É difícil porque o ego fica protegendo. E principalmente é quando tu quer ser cuidada. Tu quer ser cuidada. E aí tu vê o outro lá fazendo, acontecendo. Ai, porque traz um remédio pra mim, eu não Tu sei o também quê. queria É ser. isso, E tu exatamente. não se permite, porque tu tem que ser a guerreira, a que resolve, a que dá conta, a que vou Tem lá que e ser. faço, tu não se Exato, exato, permite. exato, E por isso que exato. incomoda. E Gurias, Ai, vou dar o meu exemplo Deus. da Malu, porque ela falou no nosso evento presencial, né, que ela tinha essa raiva aqui, né, que me se irritava quando as pessoas se faziam de vítima, me irritava. E ela tinha pessoas na família bem próximas que tinham sempre esse comportamento e ela ficava irritada. E daí, numa aula nossa, né, tempos atrás, ela disse que ela viu que ela estava se fazendo de vítima em alguns momentos. Só que não era em relação ao trabalho, a isso, aquilo, era em relação a alguns cuidados que eu queria ter com a alimentação, eu queria fazer algumas mudanças. E daí, ela tipo, mas tinha algum compromisso, mas eu tenho que ter um lugar, então eu vou ter que comer aquilo. Não deu tempo de ir na feira para comprar coisa saudável, daí ela se fazendo de vítima, colocando desculpas para não poder cuidar da alimentação. Então, quando ela se deu por conta disso, também caiu o orelhão todo, né? Não foi quando caiu a ficha. Ela tava ficando tão irritada, ela ficava irritada com pessoas que, que se faziam de vítima, só que ela também estava tendo esses comportamentos em algumas questões da vida, em algumas áreas da vida. Então é isso, a gente, não, mas eu não me faço de vítima, eu vou lá e resolvo, eu faço. Talvez no trabalho eu seja assim, mas talvez em alguma área da vida que eu estou me fazendo de vítima. Ou o outro oposto. Eu também queria ser cuidada, eu também queria reclamar um pouco, ficar ali remoendo para ser cuidada. Então percebam qual é as polaridades, tá? Isso, vocês vão ver o quanto isso pega a gente. Real. É que às vezes tem umas coisas muito profundas por exemplo, assim, digamos esse caso da vítima, assim, às vezes não tem a estrutura em volta de pessoas que vão te ajudar, mesmo que tu queira, entendeu? Sim, E aí tu não. vai ver que as coisas dali, tu formou uma vida que tu não é cuidada, não tem espaço para isso. E aí tu se sente, entende? É muito Se sente profundo, assim. injustiçada. Sim, aham. Sim, mas eu digo em relação, tipo, até no trabalho. Vou dar um exemplo assim, a mesma pessoa, um chefe, te diz uma coisa, pá, tudo bem, beleza, vou melhorar. Aí diz pra outra, bah, beleza, realmente, ou não gostou. Aí a outra, tu viu a forma que a pessoa falou comigo, que Deus o livre, que tem alguma coisa contra mim. Ai, mas sério, não fazia sentido nenhum o vitimismo, chega a me irritar, porque, tipo assim, daí tu tinha que Mari, pensar, não, não faz sentido.
Mari, olha só que legal que tu trouxe esse exemplo. Porque olha só, falou a mesma coisa para duas pessoas. Isso, né? É, Tá, o chefe foi lá, fez mesma crítica, mas foi para duas pessoas. Para uma, ok. Porque aquilo não tocou a pessoa, não incomodou. Talvez ela, tá, vou melhorar isso aqui. Mas não é uma dor dela, uma ferida. Para essa outra pessoa, seja uma ferida. Talvez, como eu falei antes ali do caso do prefeito, né? Talvez essa pessoa, ela só sinta que ela vai ser reconhecida, vai ser vista se ela for perfeita. Então, quando ela recebe uma crítica, o que que toca nela? Não sou perfeita. Logo, não sou reconhecida, não sou vista, não sou amada e toca em questões internas dela. Por isso que uma mesma fala para duas pessoas pode impactar de formas totalmente diferentes. sim. Aí a pessoa que impactou de tipo, não, nada a ver, não tem nada. Se irrita porque viu que não tinha nada a ver e a outra fez um drama. É, mas daí isso é bom saber por quê? Pra gente começar a olhar para o outro também com uma compaixão, sabe? Com compaixão, porque tu vai entender que, poxa, as Sim. questões daquela pessoa lá estão envolvidas. Tem questões internas dela mais profundas, talvez, que essa crítica simples tocou. Entendeu? Então é muito interessante, a gente começa a olhar para as pessoas ao nosso redor também com compaixão. Ver o quanto todos nós estamos aqui para nos trabalharmos, né? Nos curarmos, que temos nossas questões. Então, mais um exemplo aqui, tá? Da número 3. Então, você percebe que a outra pessoa está projetando as dores dela, as inseguranças dela. E você consegue acolher isso, mas sem tomar como verdade. Porque tu começa a entender. E isso foi um exemplo que a Ana trouxe na sexta-feira. Que ela estava numa conversa de trabalho, uma conversa meio discussão ali. E ela trouxe que começou a ver que era as questões da pessoa, as dores da pessoa, as inseguranças da pessoa. E ela conseguiu, então, fez um mecanismo ali de entender o que que era do ego, o que era da essência, baixar a guarda e entender. São as dores dela, é as inseguranças dela, é as dores, tudo é dela. Então a gente começa a olhar para o outro com esse olhar mais de acolhimento e compaixão. Tu sabe que aquilo não é teu. E vocês sabem que a espiritualidade traz algo assim. Agora, eu vou unir a espiritualidade com a psicanálise. Que o fato de a gente olhar para o outro com compaixão, sabe? No meio, às vezes, de uma discussão que tu, às vezes, tu já tá armada para responder, tu olhar o outro com compaixão, ver que tem as questões internas, as dores internas daquela pessoa ali, as inseguranças. O fato só de tu olhar para ele com isso, tu já emana um quantum de energia de cura para a pessoa. Então, a gente já auxilia no próprio processo de cura da pessoa, a gente olhar para ela com compaixão. Gravem isso, porque isso é muito importante nos nossos próximos anos aqui de transição planetária para essa nova era que vai ser uma era mais harmônica. É a gente olhar para os outros, compreendendo as questões deles ali envolvidas que a gente já está emanando um quantum de energia para auxiliar no processo de cura de cada um. E talvez só a gente olhar, enviar essa compaixão para o outro já desperte algo para a pessoa ir se trabalhando. Precisam se perceber isso quando vocês começarem a fazer isso. Às vezes vocês ou falam alguma coisa para a pessoa, ou só sentem, já emanam isso, e passa um tempo, ela começa a perceber algumas questões dela, começa a se trabalhar, ou vai fazer terapia, enfim, alguma coisa para se trabalhar, porque a gente já enviou uma energia de cura para ela. Entenderam o número 3? Então, resumindo, o que o outro me critica, julga, aponta em mim, se não me afeta, se eu fico ok, é sobre o outro, tá? Sobre as questões dele, não é sobre mim. Tá? Então essa é uma boa, né? Nem tudo é sobre a gente. E agora vem uma muito boa também, tá? Que é a quarta lei. Tudo que eu gosto e admiro no outro também tá dentro de mim. Então, tudo que eu olho para aquela pessoa, que eu admiro, que eu gosto, também existe em mim, tá? Só que talvez eu ainda não reconheça isso. Talvez esteja escondido numa camada, ou talvez o ego, com as suas mecanismos de proteção, deixou escondidinho.
Então, talvez eu ainda não reconheça, mas eu preciso integrar isso dentro de mim, reconhecer essa qualidade, isso que eu admiro. Então, percebam agora nas pessoas que vocês convivem, aquelas que vocês admiram, vão mapeando as características, né? Eu vou pedir vocês já colocarem aí em mente três pessoas que vocês admiram, tá? E escreva uma característica principal que você admira de cada pessoa. Escreve aí. Três pessoas que vocês admiram e a característica principal que você admira. E assim que vocês forem acabando, eu quero que vocês escrevam no chat as qualidades, tá? Não precisa colocar a pessoa. As qualidades que vocês admiram de cada um. Vamos escrevendo, então. A Mari colocou honestidade, perseverança, bondade. O que mais? Tá fácil ou tá difícil? A gente vai pensar em pessoas que a gente admira. Às vezes tem tantas, às vezes a gente vai pensar e focar e pensar quais são as pessoas que eu mais admiro. E pode ser assim, ó, tanto pessoas do convívio de vocês, quanto pessoas que vocês admiram, que leram um livro, tem uma história famosa, enfim, independente, tá? Pode ser pessoas do círculo de vocês ou também pessoas famosas, né? Resiliência, bondade, honestidade. Tomara que eu vou falar, são meus exemplos. Persistência, controle, paciência. Então, gurias, tá? Espero que vocês tenham paciência, inovação, generosidade, disciplina. Ótimo. Saibam que tudo isso que vocês admiram nessas pessoas existe em vocês. Ai, não, Bárbara, não, mas eu não sou paciente, eu não sou uma pessoa paciente, não tenho disciplina. Não, talvez ainda ela esteja escondidinha. Talvez você não está reconhecendo isso, mas ela existe. Ela existe dentro de ti. Basta a gente ir lá dar uma cavocada, procurar, trabalhar, trazer à tona. A Luísa, boa comunicação. Como faz para ativar? É esse trabalho que a gente tem que fazer. É, esse trabalho praticamente é o trabalho da vida, né? O nosso trabalho da vida é ir ativando essas nossas partes, essas qualidades que estão reprimidas, muitas vezes escondidas. Mas eu quero que vocês saibam que isso existe em vocês. Existe, tá? Só que como a gente falou, lembra dos mecanismos do ego que ele vai fazendo aquelas camadas de proteção? Então, muitas vezes ele cria uma camada para te proteger que está impedindo essa tua qualidade de vir à tona. Então, é só o trabalho de ir tirando as camadas do ego, ir tirando as camadas do ego para trazer à tona essas tuas características, essas tuas qualidades, tá? Então, alguns exemplos, tá? Se você admira uma pessoa que ela é corajosa, é porque a tua alma tá te mostrando que você também pode ter essa coragem, que você também tem isso. Sabe, olha só o que ela fez, como ela tem coragem, sabe? Tu fica admirada com aquilo. A tua alma tá dizendo. Querida, tu também pode, tu também tem isso. Vai que tu consegue, tu também tem isso.
Se você valoriza uma pessoa que ela é muito espontânea, muito alegre, é porque também essa alegria, essa espontaneidade vive dentro de ti. Só talvez ela foi reprimida por algumas questões, algumas dores, algumas feridas. Ela foi reprimida, mas ela existe dentro de ti. Ela só precisa ser trabalhada, vir à tona. Esse é o nosso trabalho que a gente fala, né? De ir dando vazão à nossa essência e tirando um pouco o ego de jogada, entendendo quando ele está querendo nos sufocar, nos agir e trazendo a nossa essência à tona. Se você admira alguém que vive com leveza, é porque talvez a tua essência está querendo se libertar de algum peso. Ela sabe que é possível viver assim também. Ela sabe disso. Ela sabe. Só ela está querendo liberar. Então percebam as qualidades que tu vê no outro. Tudo isso existe dentro de ti. Tudo isso são recados que a tua alma está querendo cada vez mais se trabalhar nesse sentido. Então vocês vão olhar para as qualidades de vocês ali que vocês escreveram, né? Talvez a tua alma está querendo trabalhar cada vez mais nesse sentido ali, a boa comunicação. Então, Luísa, vai trabalhar isso, a forma de se comunicar, vai se aprimorar nisso, procure se desenvolver. Não, talvez é difícil me comunicar, então eu vou vencer essa barreira, né? Vou encarar esse desconforto, eu vou falar, seja se expor, talvez, né? Não sei se é nesse sentido mais de se expor, ou é no sentido de conversas mesmo, de conseguir se posicionar. Então, tá, eu sei que eu admiro isso. Se eu admiro, é por quê? Porque é algo que eu também gostaria. Mas agora eu sei que também existe dentro de mim essa capacidade. Então eu vou me desenvolver para isso, eu vou colocar o foco nisso para me trabalhar nesse sentido. Ficaram felizes com essa última? Essa última é boa, né? Sim. Ficaram felizes com essa última, que essa aqui é a melhor, né? Gente, então aqui vocês já fizeram, né? Já. Ah, vou fazer essa outra atividade aqui, tá? A gente fez a temporada. Agora vocês vão pensar também, né? Assim que a cabeça já tá mil ali, né? Pense em alguém que te incomoda. Não vamos colocar uma lista gigante, né? Eu vou listar lá, lista 10 pessoas. Não acaba nunca essa lista de alguém que me incomoda. Tem uma lista gigante. Não, pensa uma ou duas pessoas só, tá? Pensa uma, duas que te incomoda e liste esses comportamentos. O que mais te incomoda, tá? Aquelas coisinhas que mais te incomodam. Tomem nota disso, tá? Escrevam, tá? Escrevam. Deixa eu olhar a cara de vocês aqui. Escreveram? Escreveram? Vou me dando um ok aqui, tá? Eu não quero passar antes do slide antes, para vocês não ficarem roubando também. Escreveram ali, tá? O comportamento, os comportamentos que te irritam, tá? Agora a gente vai fazer as nossas reflexões, tá? Agora a gente vai deixar dizer, ó, ego, tudo bem, tu não precisa estar certo sempre. Vamos fazer as nossas reflexões, tá? Vocês vão se perguntar, eu sou assim, mesmo que em outras áreas ou relações? Eu queria ser assim? Façam as reflexões. Lembrem da régua, tá? Que pode ser em diversas extremidades. Peguem ali alguns comportamentos e vão se observando. Peguem a régua, pensem que essa régua tem uma extremidade aqui, talvez eu queria muito ser assim, ou talvez eu tenho partes minhas que sou assim, talvez em outras áreas da vida. E façam as reflexões em vocês. O que que tem meu aqui, tá? Nesse comportamento, o que que tem meu aqui, tá? Outra pergunta para vocês se fazerem também, tá? Quem na minha família era assim? Existe alguém na minha família que esse comportamento me lembra? Pensem aí, tá? Se existe alguém na família de vocês que esse comportamento que te irrita lembra. Por quê? Porque talvez essa pessoa está sendo só um espelho também de comportamentos lá de trás que tu não gostava, que te fizeram mal. E essa pessoa tá te espelhando agora. Por isso que te incomoda tanto, tá? Fizeram as reflexões.
tá? Agora, tá? Número 2. Essa aqui é, assim, ó, a gente lidando com o ego mesmo, tá? Quando, pra cada crítica que você fizer pra alguém, vai ter que pensar, o que isso diz sobre mim? Então, aquilo que você tá apontando, tá dizendo do outro, tá te incomodando no outro, tu vai se perguntar, o que isso diz sobre mim? Que parte minha tem aqui? Por que que eu colei meu velcro com essa pessoa? Por que que esse comportamento, aquilo que a pessoa fez me irritou? O que tem sobre mim aqui? E a pergunta, o que essa pessoa pode estar me ensinando sobre mim mesma? Que é isso, as nossas relações, as pessoas que a gente convive são grandes mestres. A gente tem que olhar para as pessoas que a gente convive com esse olhar de mestres. Sejam meus colegas de trabalho, meus filhos, pai, mãe, irmãos, marido, amigas, são os meus mestres. Se eu vou para as minhas relações com essa disponibilidade, eu posso sempre estar aprendendo. Porque eu não enxergo os outros como o que que eu posso aprender aqui? O que isso diz sobre mim? O que essa pessoa está me ensinando aqui, que eu não estou vendo, que eu não, ó, que eu não estava vendo, e vem uma pessoa e reflete em mim. Vem um espelho e reflete. Isso acontece muito com filhos. Os nossos filhos pegam muito o nosso campo. Principalmente, assim, ó, muito de forma intensa até os 7 anos. Depois dos 7 aos 14 vai ficando mais sutil, tá? Mas de forma intensa, até os 7 anos, os nossos filhos refletem muito o nosso campo. Eles são espelhos para nós. E esses espelhos, eles trazem, às vezes, através de questões do corpo físico deles também, eles estão refletindo. Que eu não estou conseguindo ver, vem um espelho para me mostrar. Então, eu percebo nas relações. O que é aqui que eu não estava vendo sobre mim e essa pessoa tá aqui, eu me esfregando na cara com esse espelho. É essa disposição que a gente tem que ter. Só que isso, gurias, eu sendo bem sincera pra vocês, não é algo simples, tá? Por quê? Porque o nosso ego quer sempre nos proteger. Não, não é comigo. O problema não é comigo. O problema é do outro. A gente sempre vai querer achar que a pessoa tem que melhorar. E sim, tudo bem, talvez a pessoa tenha que melhorar também, tem as questões dela, assim, todos nós que temos as questões. Mas se eu mudar o meu olhar sempre para o que que eu posso aprender aqui, vocês vão ver os saltos que a gente dá de evolução. Porque é no dia a dia, nas nossas relações, que a gente vai aprendendo grandes coisas sobre nós. E a partir daí a gente pode se trabalhar, pode melhorar. Deixa eu ver o que vocês mandaram no chat aqui. É, não é algo simples, porque o nosso ego ele vai querer sempre dizer que é o problema do outro. A gente sempre. Por quê? Porque a gente não faz nada por mal, ninguém faz nada por mal aqui, né? Somos pessoas do bem, óbvio, né? Ninguém faz nada por mal. Só que percebo que são muitos mecanismos que estão a nível subconsciente, que a gente não está se dando por conta. Então, por isso que tem essa grandiosa ferramenta que é a lei do espelho para que coisas que a gente não estava percebendo sobre nós, venha alguém e me espelhe, me mostre. Daí eu tô vendo. Tava aqui, eu tava achando, era um comportamento meu aqui, não tava vendo, era uma ferida minha aqui, não tava vendo. Vem alguém e me mostra. Como é que a pessoa mostra? Através do incômodo, através do desconforto. É esse o mecanismo. Só que isso é um treino também. É um treino a gente se perceber aquelas coisas que nos irritam, que nos incomodam. E como eu falei, quanto mais a gente for fazendo isso, for aproveitando isso, mais suaves ficam os espelhos. As relações vão ficando menos tumultuadas. Porque eu já estou percebendo os espelhos. Não precisa ter tantos espelhos, sabe? Tantos espelhos, tantas situações desconfortantes, tantos incômodos. Acho que toda hora parece um incômodo, um incômodo, um incômodo. Vai ficando menos incômodos, porque eu já estou vendo, já estou aproveitando para me desenvolver. Esse aqui a gente fez, tá? Que era do o que que você admira na pessoa, né?
que é o que você mais valoriza nessas pessoas, você admira, já está presente dentro de você, né? E uma coisa bem importante, tá? Que é a lei do espelho, ela não é sobre culpa, não é a hora de começar a se sentir culpado, né? Ah, meu Deus, então é tudo sobre mim. Não, não é culpa. Não, a palavra é responsabilidade. O que agora eu tenho que usar isso, a minha autorresponsabilidade. Então, a partir de agora, a gente vai saber de vários comportamentos nossos, várias questões nossas, vários desafios nossos. E a gente vai poder ser autorresponsável para ir se melhorando, ir se trabalhando. Estamos aqui para isso, tá? E se surgirem questões nas próximas semanas, vocês podem levar para o Hot Seat para a gente trabalhar também. Porque é isso, é esse movimento de autorresponsabilidade. Não, agora não vou deixar tudo pro outro. Agora também é comigo. Então, eu pego isso, eu entendo as questões minhas envolvidas e vou fazer a minha parte, que é me trabalhar, né? Então, é sempre um convite à nossa autoobservação. E aqui eu coloquei compassiva, por quê? Porque não é pra ficar se chicoteando, tá? Não quero, sei lá, se chicoteando agora, né? Ah, porque eu sou assim, você sabe? Meu Deus, e agora? Não, calma. É uma autoobservação, com leveza, com acolhimento, com compaixão, tá? Porque todas nós aqui somos pessoas boas, que a gente quer o melhor, vocês estão aqui buscando se desenvolver, buscando se aperfeiçoar. Então, olhem para vocês com compaixão. Se auto-observem, tá? Porque é nessa observação do dia a dia que vão vir as situações e com compaixão, com amorosidade, vão fazendo as reflexões, tá? E vocês vão ver aquelas coisas mais frequentemente que incomodam, é as primeiras que querem ser trabalhadas. E quanto mais vocês trabalharem isso, menos vai incomodar, tá? Eu tenho uma clássica, né, que eu acho que outras mulheres têm também, né? Eu ficava muito irritada que o Murilo chegava do trabalho e ficava jogado no sofá, ali. Meu Deus! E tem que arrumar a mochila dali, você tem que colocar a roupa a lavar, e tem que estender roupa, e tem que isso, e eu tô com fome. Mas aqui, eu não me permitia sentar, parar. Eu sempre tenho que fazer alguma coisa. Então, eu entendi. Agora, eu vou sentar um pouco, eu vou descansar, eu vou tomar um mate. Depois, ó, tem que fazer duas tarefas. Tem que estender a roupa e tem que guardar a roupa. Cada um faz uma. E depois eu vou descansar. Então, a gente vai se tornando consciente daquilo que nos incomoda e vai fazendo algo também. Não adianta só ficar consciente e não fazer nada. Então, a gente vai fazendo algo para melhorar. Se o que me incomoda era que eu não me permitia parar, não me permitia descansar, opa, então eu vou começar a fazer esses movimentos, vou me permitir parar, descansar, depois eu faço. Então, pensando aí nas questões de vocês, o que pode ser trabalhado, tá? Então, né, tudo que a gente vê no outro é sempre um convite para olhar para nós. E quando a gente cura em nós, isso aqui é o mais importante, a gente vai curando, vai transformando a nossa relação com o externo, com o mundo. E os espelhos vão ficando suaves. Então, aquilo que me irritava, uma vida, 10 anos me irritando, agora nos últimos 5 anos já não me irritam mais. Só que se a gente não olhar para isso, a gente fica 20, 30, 40, 50 anos se irritando. E dentro das relações, quantos casamentos não acabam por essas questões? Porque é assim, né? E quantas relações de trabalho, quantas coisas. Então, quanto mais a gente vai curando na gente, a gente vai transformando as relações externas, vai transformando. Por isso eu sempre falo, né? A gente não muda o mundo, a gente muda a nós mesmos. E conforme a gente vai mudando a nós mesmos, a gente muda o mundo ali fora. Não é porque o mundo mudou, é porque a gente mudou. Os nossos espelhos vão se tornando cada vez mais suaves. A gente está se transformando, a gente está mudando. E isso é grandioso. Que é isso, a gente aceitar que o mundo externo, ele é só um reflexo do nosso mundo interno. Só que isso é muito bom, por quê? Porque, então, se as pessoas lá fora, se as minhas relações, se o mundo externo é um reflexo do meu mundo interno, então eu tenho poder. Eu tenho o poder de transformar.
Por isso que a gente fala, a gente pode transformar a nossa realidade a todo instante, porque a nossa realidade externa é um reflexo da interna. Então, se eu trabalho o meu interno, eu mudo o externo. Só que, claro, isso não é assim, né? Não é do dia para noite que a gente entra ali numa cama, faz uma cura e acorda transformada. Isso é o processo. E é o processo que a gente está vivendo aqui. E o processo pode ser divertido, pode ser leve, alegre, mas é isso, transformar o nosso mundo interno, e então o mundo externo vai se transformar também. Não é porque o mundo externo mudou, a gente mudou. As nossas questões mudaram. E aí, gurias, me digam qual das leis foi mais impactante para vocês? Hum? O um, dois ou três ou quatro? Podem abrir os microfones, tá? A um. A um é, né, aquela, né? Porque a gente tá toda hora, a gente tá reclamando, julgando, apontando, sempre assim uma coisinha. Às vezes a gente não fala, né? A gente até, não, a gente não julga, a gente não fala, mas aqui na cabeça, né, a gente faz os nossos apontamentos mentais aqui. Então agora a gente vai pegar esses apontamentos mentais e virar para dentro, tá? O que que tem meu aqui, né? E vamos nos Mas trabalhar. o 4 foi legal também, deu uma Eu aliviada, quase assim. dá uma Apesar de eu não conseguir reconhecer algumas coisas, assim, porque me parece que eu admiro o outro no que eu vejo em falta em mim, não o que eu vejo como identificação, sabe? Olivia, é algo que tu tá querendo trabalhar em ti, entendeu? Isso que tu tá É, esperando é algo é, que tu quer em ti, só que ele existe, só que talvez ele tá muito reprimido e tu precise ir trabalhando ele, trazer à tona, mas é uma característica que existe em ti. E talvez seja o que a tua alma tá mais pedindo agora para ser trabalhado. sim, faz todo sentido. É, Todo sentido. todo sentido. Que bom, gurias. É isso. E essa ferramenta, ela é potente, né? E como eu falei, a gente une diversas vertentes, unir diversas vertentes para trazer aqui para aula de forma bem simples e didática, para que a gente possa no dia a dia ir se percebendo, né? Porque isso é importante. Não adianta ficar uma teoria lá. Não, tá, mas agora para minha vida aqui, né? Como é que eu posso já entender, já compreender, perceber e, opa, agora mudar. E a gente vai fazendo os movimentos de mudança. Também a gente vai devagarinho, também vai encontrar uns desconfortos aí, mas é esse o processo. A gente ir tomando consciência, ir fazendo as mudanças que a gente quer, que a gente percebe. Tá bom, minhas deusas? Deixa eu encerrando aqui a gravação, peraí.